Nossa viagem começou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com conexão no Santos Dumont, no Rio. Após pegarmos um táxi para o Galeão, pegamos o voo para Londres. Depois de uma noite inteira de viagem, pisamos pela primeira vez em solo europeu. O que mais nos chamou a atenção neste aeroporto, além do seu tamanho, foi a loja do Harry Potter. Ao chegarmos, exaustos pela viagem de 2 dias, acordamos tarde devido à adaptação ao fuso horário que, nesta época do ano, é de 3 horas a mais em relação ao Brasil. Aproveitamos a tarde e a noite para conhecermos um pouco mais dos arredores do hotel e também das complexas linhas de metro, o metrô de Portugal. Após descobrirmos essa bela praça a 2 quarteirões do hotel, na Avenida República, vimos também que ela dava acesso à estação Campo Pequeno do metrô, o que facilitaria muito nossa estadia em Lisboa. Descemos na estação Terreiro do Paço, onde visitamos o Cais das Colunas, o Museu da História de Lisboa e a Praça do Comércio. Nesta praça há o monumento ao rei Dom José I, uma obra fantástica que foi parte das obras de reconstrução da cidade, após o terremoto que destruiu Lisboa em 1755. Ao fundo, temos o Arco do Triunfo da Rua Augusta, uma maravilhosa obra também desta época. Entrando na famosa Rua Augusta, vimos uma praça de alimentação ao ar livre, cercada por restaurantes, lojas de grife e confeitarias, que fazem os famosos pastéis de nata e outras guloseimas. A Rua Augusta termina na divisa de 2 praças, a Praça Dom Pedro IV e a Praça da Figueira. Na Praça Dom Pedro IV, visitamos essa linda fonte e a atração principal da praça, o monumento a Dom Pedro IV, também conhecido no Brasil como Dom Pedro I. Depois de visitarmos algumas ruas paralelas, na Praça da Figueira visitamos o monumento a Dom João I de Portugal. Nas cercanias da praça, tomamos um bonde para o Castelo de São Jorge. Esse castelo possui belos mirantes para a região conhecida como Baixa Lisboa. Suas primeiras muralhas datam do século I, mas o castelo foi reconstruído várias vezes por diversos povos pelos séculos seguintes. O nome do castelo foi dado pelo rei Dom João I no século XIV,
em homenagem ao padroeiro dos cavaleiros e das cruzadas, que libertaram a Península Ibérica da dominação muçulmana décadas antes. No dia 5, descemos na estação Santa Polônia, com destino ao Panteão Nacional. Essa construção, anteriormente uma igreja barroca do século XVII, foi transformada em um mausoléu moderno para túmulos de celebridades portuguesas. A igreja impressiona pela beleza e riqueza de detalhes, com mármores coloridos por todo o interior da igreja e imagens de santos por todo o envolto externo e interno. Estamos no Panteão de Lisboa. É uma antiga igreja e hoje construído aqui um mausoléu de corpo ausente dos grandes nomes da história portuguesa. As entidades homenageadas são diversas, entre reis, poetas, fadistas, militares, entre outros. Há túmulos de corpo presente e de corpo ausente. Na entrada do panteão, vemos os seguintes homenageados: Dom Nuno Álvares Pereira, Infante Dom Henrique, Dom Afonso de Albuquerque, Pedro Álvares Cabral, Dom Vasco da Gama e Luís Vaz de Camões. A gente quer ir lá em cima, vamos ver se a gente consegue. Nós estamos na galeria do Panteão, que é a parte de cima que dá para o terraço que está lá fora. Então a gente entrou, fica aqui pertinho da abóbada da igreja, da antiga igreja. E aqui eu vou testar os meus limites de altura. Em seguida, fomos visitar a igreja e o mosteiro de São Vicente de Fora. As obras dessa igreja foram iniciadas em 1590 e terminadas em 1627. De estilo maneirista, com traços góticos e barrocos, esta igreja também impressiona pelos detalhes, desde as paredes até o teto, passando pelos lindos vitrais, cuja luz tece nuances de cores que só os mestres renascentistas conseguiam imprimir.
Mas o que nos maravilhou foram as esculturas dos santos e mártires dentro da igreja. É de ficar embasbacado com a beleza e a expressão tão definida dessas obras sacras. Apesar de ser espírita, tenho muito respeito e admiração pela religião católica e por seus templos que nos remetem à grandeza de sermos humildes. Bom, pessoal, estamos aqui no mosteiro de São Vicente de Fora. Isso aqui é a entrada do mosteiro, tá? Agora, impressionante é o teto. Esse teto é do início do século XVIII, mas foi restaurado em 1795 e continua aqui até hoje. Artista italiano que fez toda essa decoração. No dia 6,
Descemos na estação Cais do Sodré do metrô e tomamos o bonde 15E, onde descemos na parada Mosteiro Jerônimos. Nossa primeira visita é no Padrão dos Descobrimentos. Esta obra é uma homenagem ao infante Dom Henrique, o impulsionador dos descobrimentos, e de tantos outros que o sucederam e nele se inspiraram para levar a história de Portugal aos 4 cantos do mundo. Na obra podemos reconhecer várias figuras, entre elas o pintor Nuno Gonçalves e o poeta Luís de Camões, autor de Os Lusíadas, obra clássica que retrata uma epopeia da época dos descobrimentos. Em seguida, fomos caminhando pela margem do rio Tejo, enquanto apreciávamos a paisagem, até chegarmos na Torre de Belém. Essa obra é uma torre de defesa medieval, onde ficavam canhões para rechaçar os navios invasores que tentassem ancorar nas margens do rio. Fomos então ao Mosteiro dos Jerônimos. Considero esta, pelo pouco que conheço de igrejas, a mais bonita que já vi em toda a minha vida. Logo na entrada jaz o túmulo com os restos mortais do poeta Luís de Camões, uma obra digna de um herói nacional. Esta igreja é tão maravilhosa que todas as suas colunas góticas são ornamentadas, elevando-se a vários metros de altura para dar lugar à abóbada central. Para deixar a luz entrar, vários vitrais dão um tom de beleza e santidade ao lugar. Do outro lado da entrada, também se encontra a tumba de Vasco da Gama.
mosteiro contém túmulos de diversos reis, heróis e celebridades lusitanas. Mas o que impressiona bastante é o túmulo de Alexandre Herculano, poeta autor de diversas obras. Também, no mosteiro, há o túmulo de Fernando Pessoa, outro importante poeta português. No dia 7, tomamos um ônibus e viajamos cerca de 1 hora e 15 minutos para a cidade de Fátima. Há trens que deixam Lisboa e tem parada em Fátima, mas a estação de trem está a cerca de meia hora até o santuário de Nossa Senhora de Fátima. Já a parada do ônibus fica a 5 minutos a pé do santuário. Ao chegarmos, vimos o espaço enorme que havia entre a entrada e a Basílica de Nossa Senhora do Rosário. É um espaço bem grande, mas não havia muitas pessoas no local, visto que se tratava de uma quarta-feira. Nos fins de semana e dias festivos do catolicismo, a Basílica e o santuário ficam muito mais cheios de fiéis. Olá pessoal, estamos em Fátima. Esse aqui é o santuário de Fátima. Tá aqui. Tem diversas imagens de santos em volta. De todos os lados. Olha como é grande. É isso aí. Vamos visitar o santuário de Fátima. A igreja é muito bonita, como a maioria das igrejas que visitamos em Portugal, mas ela tem algo de especial, por se tratar de um local onde realmente aconteceu a aparição da Nossa Senhora do Rosário aos 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco. Dentro da Basílica, vimos os túmulos das crianças Jacinta e Francisco e da irmã Lúcia, que morreu em 2005.
À esquerda, vimos a Capelinha das Aparições, uma capela localizada no lugar da Cova da Iria, no lugar exato onde a Nossa Senhora, chamada por ela mesma de Senhora do Rosário, no ano de 1917, foi vista pelos 3 pastorinhos e que deixou orientações a eles: que orassem sempre, que dissessem a todos que deveriam rezar o terço todos os dias pela conversão dos pecadores, pela conversão da Rússia e pelo Papa. Também revelou os 3 segredos de Fátima, que só foi escrito pela irmã Lúcia em 1944, por ordem da própria Senhora do Rosário. Os segredos só foram divulgados no ano 2000 e trazem mensagens sobre a oração constante, uma visão do inferno e a perseguição dos religiosos pelo comunismo. Após a visita ao santuário, fomos ao Museu de Cera de Fátima, onde o episódio da aparição da Senhora do Rosário é relatado em figuras de cera, retratando o relato dos 3 pastorinhos e de todas as testemunhas. No dia 8, descemos na estação Restauradores do Metro e tomamos o comboio, trem metropolitano, até a cidade de Sintra. Essa cidade, que fica a algumas dezenas de quilômetros de Lisboa, é o recanto de reis e rainhas, castelos e palácios, colinas verdes onde se respira tranquilidade. Ao chegarmos, compramos um bilhete de um autocarro, um ônibus circular, que dava direito a parar em todos os pontos turísticos de Sintra, quantas vezes quiser. Fomos para o Palácio da Pena, ponto turístico principal da cidade, chamada de Freguesia em Portugal. As colinas íngremes de Sintra já foram palco de diversas culturas em diversas épocas, sendo sua beleza explorada por muçulmanos desde o século XI, fundindo sua arquitetura com o regionalismo português, trazendo o melhor da Europa no estilo de arquitetura caprichoso e colorido, típico do romantismo. Esse estilo de design elaborado do século XIX foi inspirado no amor à arte e ao misticismo das culturas antigas para criar edifícios decorativos e extravagantes, sendo o Palácio Nacional da Pena o maior exemplo.
oferece uma gama repleta de estilos arquitetônicos e um certo respiro interiorano. A cidade e a paisagem no entorno estão listadas como Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1995. Sintra já foi morada de reis em muitas épocas de Portugal, o que torna essa cidade única em arquitetura e história portuguesa. Terminamos o dia visitando o Cabo da Roca. Nesse lugar, sentimos uma sensação muito boa, como se pudéssemos sentir toda a energia da natureza, no encontro da terra com o mar. O Cabo da Roca é o ponto mais ao ocidente da Europa, onde longitudinalmente termina a Península Ibérica. Num dos cantos de Os Lusíadas, Camões descreveu este lugar. Aqui, onde a terra se acaba e o mar começa. Realmente dá para sentir a emoção de Camões quando descreveu este lugar. Tem uma coisa mística que escapa ao entendimento. Com certeza, ao contemplar a natureza neste lugar, podemos sentir que Deus quis dar atenção especial a seus filhos que iriam conhecer esse santuário nos milênios vindouros. Estamos aqui em Cascais. Que maravilha de praia. Essa praia chama-se Praia da Rainha. No dia 9, pegamos o metro e descemos na estação Cais do Sodré para pegarmos o comboio para a cidade de Cascais. Cascais é uma das cidades preferidas das elites portuguesa e estrangeiras em Portugal, desde o século XIX. Já foi morada de reis, rainhas e nobres da corte portuguesa. A cidade é, realmente, um dos pontos turísticos mais charmosos de Portugal, sendo um roteiro de verão obrigatório para quem quer curtir suas lindas praias. Cascais é habitada desde a pré-história. Existem evidências de povos nômades na região cerca de 2000 anos antes de Cristo, no Paleolítico Inferior.
Desde a Era Antiga, foi habitada por romanos, visigodos, árabes e, desde a Idade Média, é parte da história do povo português. No dia 10, descemos na estação Santa Apolônia do metrô e partimos em um comboio de grande velocidade para a mais longa viagem que empreendemos em território português. Ficamos muito impressionados com a velocidade do trem.
que praticamente levou 3 horas para alcançar a parte norte de Portugal, onde se encontra a cidade do Porto. Considerada a cidade mais antiga de Portugal, Porto é a cidade que deu nome ao país. Desde muito cedo, mais precisamente 200 a.C., a cidade era chamada de Portus Cali, vindo mais tarde a tornar-se a capital do Condado Portucalense, de onde se formou o nome Portugal. Porto é uma cidade encantadora, conhecida mundialmente pelos seus famosos vinhos, pelas suas pontes e pela sua arquitetura antiga e contemporânea, seu centro histórico classificado como Patrimônio Mundial pela Unesco, pela qualidade dos seus restaurantes e por sua gastronomia. Conta a história que Dom Pedro IV de Portugal, o nosso Dom Pedro I do Brasil, quis que seu coração fosse enterrado na cidade do Porto. Hoje, seu órgão jaz na igreja da Lapa, enquanto seu corpo, inicialmente enterrado no panteão da dinastia de Bragança, na igreja de São Vicente de Fora, a pedido do governo brasileiro, seus restos foram transladados para São Paulo, onde jaz ao lado de suas 2 esposas.
Uma curiosidade sobre o vinho do Porto é que ele é produzido, na verdade, na cidade vizinha, Vila Nova de Gaia, separadas pelo Rio Douro. Somente as uvas que crescem lá são certificadas para fazer o vinho. O processo desse vinho é bem curioso. A fermentação das uvas é interrompida quando o vinho ainda não está pronto, trazendo o açúcar do mosto como sabor predominante. Então é adicionada uma aguardente vinílica e, após um processo de maturação e envelhecimento, está pronto o maravilhoso vinho do Porto. O nome do vinho se dá pois ele era vendido nos mercados e centros comerciais da cidade do Porto. Outra curiosidade, entre tantas, está na Igreja das Carmelitas, que fica ao lado da Igreja do Carmo. Conta-se que, na época da construção das duas igrejas, havia uma lei no Porto que não permitia a construção de uma igreja com menos de 1 metro de distância entre as paredes de outra igreja. Foi então que construíram uma casa entre as duas igrejas, com um pouco mais de 1 metro de largura e 2 andares, com o intuito de somente separar as igrejas com uma construção entre elas. Esta, talvez, seja a casa mais estreita do mundo. No dia 11, pegamos um autocarro do Porto para a cidade de Vila Real. Essa cidade faz parte do distrito de Vila Real e nossa visita se deu mais por motivos históricos de família. Porém, essa cidadezinha nos encantou, tanto por seu povo atencioso quanto pelas lindas construções de lá. A sede Vila Real nos surpreendeu não pela imponência, já que se trata de uma igreja bonita, porém modesta em relação às outras que vimos em Portugal, mas sim pelo seu órgão sinfônico, que nos fez buscar no YouTube por concertos que são executados com regularidade nesta catedral. O órgão é realmente impressionante. Como queríamos ter ouvido aqueles tubos ressonando obras clássicas da música sacra. Ao fim do dia, voltamos para o Porto e visitamos mais alguns pontos turísticos, antes de voltarmos para Lisboa. No dia 12, descemos na estação Marquês de Pombal do metrô e visitamos a praça e o monumento ao Marquês de Pombal.
Este foi um importante membro da nobreza de Portugal, pois sob sua supervisão que se fez a reconstrução de Lisboa, após o terremoto que destruiu a cidade em 1755. Descendo a Avenida da Liberdade, visitamos algumas lojas de grife, até chegarmos ao monumento aos restauradores. Nessa praça, fomos ao Palácio Foz, mas estava fechado para reformas. De lá, pegamos um bonde para subir uma enorme ladeira, a Calçada da Glória. Ao final, visitamos o Miradouro de São Pedro de Alcântara e, em seguida, descemos alguns metros pela Rua São Pedro de Alcântara para visitar a Igreja de São Roque, com um acervo de arte sacra que me deixou maravilhado. Estou na Igreja de São Roque e olha isso. Isso aqui é a coisa mais linda que eu já vi. São obras de arte em todo lugar. Pinturas, esculturas. Eu vou tirar foto aqui de tudo para vocês verem a maravilha que é isso aqui. Sensacional. Tá tendo uma visita guiada aqui. Eu vou pegar carona aqui e vou tirar foto das imagens. Que maravilha. Igreja de São Roque em Portugal. Em Lisboa, Portugal. Ao final, fomos ao Convento do Carmo,
Lá você pode encontrar algumas ruínas medievais e um museu que conserva as ruínas do que já foi um convento antes do terremoto de 1755. No dia 13, descemos na estação Terreiro do Paço e tomamos um expresso enquanto aguardávamos o barco que nos levaria a um passeio maravilhoso, encerrando com chave de ouro nosso último dia em Portugal. Na outra margem, onde fica a cidade de Almada, se encontra, na freguesia de Pragal, o monumento ao Cristo Rei. Esta obra foi erguida em 1959, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, em agradecimento do povo português por Jesus ter livrado a nação dos horrores da Segunda Guerra Mundial. É uma das mais altas construções de Portugal, com 110 metros de altura. Passamos a tarde a passear pelas ruas próximas à Rua Augusta, quando encontramos esses jovens com trajes que lembravam muito os estudantes da série de filmes Harry Potter. Conversando com alguns deles, nos contaram que esta é uma tradição portuguesa e que todos os estudantes universitários em Portugal se vestem assim. Após, fomos visitar nossa última igreja do passeio, a paróquia de São Nicolau e Santa Maria Madalena. Ali, agradecemos a Deus por esta oportunidade única de visitarmos essa terra, o qual fundou as raízes do nosso Brasil e dos quais teremos laços eternos de gratidão a esse povo que nos recebeu tão bem. Até breve, Portugal!